Quem é este pequeno caipira na festa junina? Chegou a hora de colocar o seu conhecimento à prova e tentar reconhecer as celebridades no nosso quiz especial. Para celebrar o dia de São João, comemorado neste 24 de junho, há quem preparou uma seleção de fotos exclusivas de famosos ainda na infância, aproveitando o clima das festas juninas. Entre trajes típicos e a tradicional pintura no rosto, eles provam que o gosto pela quadrilha vem desde cedo. Seja caracterizado como noivinha, cowboy ou com aquele visual caipira caprichado, o que vale mesmo é a diversão. Será que você consegue identificar quem são eles? É fascinante como uma simples fotografia de infância consegue desencadear em nós uma onda de nostalgia, não é mesmo? Quando olhamos para esses registros das festas juninas, com aquele ar de inocência, a pintura no rosto feita pelas mães e as roupas remendadas com tanto carinho, a gente acaba esquecendo por um instante o glamour, os holofotes e a vida pública dessas personalidades que hoje ocupam as telas das nossas casas. Analisar essa seleção de fotos é um exercício quase arqueológico sobre a identidade de grandes estrelas brasileiras. Estamos falando de figuras que, antes de conquistarem o país inteiro com suas atuações, músicas ou presenças magnéticas, eram apenas crianças comuns, vivendo o rito de passagem de uma das tradições mais queridas da nossa cultura popular. E é interessante notar como essa transição do anonimato da infância para o estrelato absoluto revela muito sobre a essência de cada um deles. Quando vemos artistas como Marina Rui Barbosa ou Bruno Galhaço, por exemplo, que começaram muito cedo, parece que o brilho no olhar já estava lá, mesmo quando eles eram apenas crianças tímidas em uma quadrilha de colégio. A trajetória desses nomes que compõem o imaginário popular é uma colcha de retalhos de dedicação e, claro, um pouco de destino. Pensemos em Marina, que desde muito pequena, ainda nos corredores das escolas e nos primeiros testes de publicidade, já mostrava uma desenvoltura que raramente vemos em crianças. Ela nasceu no Rio de Janeiro e cresceu sob os holofotes, o que torna ainda mais curioso ver essas fotos de infância, onde ela parece apenas uma menina como qualquer outra, sem o peso da fama que viria a carregar anos depois em novelas icônicas da Globo. Já o Bruno Galhaço, que também é uma figura constante nessas galerias de fotos antigas, trilhou um caminho de reinvenção. Nascido também no Rio, ele começou sua carreira ainda criança, enfrentando desafios e provando que a versatilidade não é algo que se aprende, é algo que se cultiva. Acompanhar a evolução desses artistas desde o primeiro trabalho, passando por aquela fase adolescente que a gente acompanhou pela televisão, até o momento em que eles se tornam ícones de estilo ou militantes de causas importantes, é entender a própria história do entretenimento brasileiro nas últimas décadas. Há algo de muito humano nesse contraste. Veja o caso da Sabrina Sato, que sempre trouxe esse lado lúdico e a alegria contagiante, algo que, a julgar por suas fotos de infância, já era uma marca registrada. Ela, que saiu de Penápolis, no interior de São Paulo, para conquistar o Brasil, mantém até hoje essa mesma essência de menina que gosta de se fantasiar e celebrar a vida. A trajetória dela, saindo de um reality show para se tornar uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira, é um exemplo claro de como a autenticidade é a maior aliada de quem quer permanecer relevante no mercado. É curioso notar como alguns desses famosos, mesmo após alcançarem o auge do sucesso, mantêm hábitos que remetem àquela infância simples. Quando você vê uma foto de um artista consagrado, que já pisou em tapetes vermelhos internacionais, vestido de caipira com o rosto pintado de lápis de olho, você percebe que, no fundo, a base deles é muito parecida com a de qualquer um de nós. Isso humaniza o ídolo e cria uma conexão quase imediata com o público. Na minha visão, a televisão brasileira, ao longo desses anos, sempre soube explorar essa nostalgia de forma muito inteligente. Quem não se lembra das aberturas de programas de auditório que traziam fotos de infância dos convidados? Aquilo não era apenas um entretenimento barato, era uma forma de quebrar a barreira entre o artista e o espectador. É nesse momento que a gente se dá conta de que, por trás da maquiagem profissional, do figurino assinado e daquela postura impecável nas entrevistas, existe uma pessoa que também teve medo de trovão, que também correu atrás de balão e que também esperou ansiosamente pelo quentão e pela maçã do amor nas festas juninas da escola. É essa correlação entre o passado, o presente e as memórias afetivas que faz com que a gente acompanhe essas carreiras por tanto tempo. Não é apenas sobre o talento de atuar ou cantar, é sobre a empatia que a gente desenvolve ao ver a cronologia de uma vida sendo traçada por meio de pequenos fragmentos. Analisando a trajetória desses nomes, percebo que existe uma característica comum que é a resiliência. Muitos deles enfrentaram polêmicas, pressões da mídia e mudanças drásticas na forma como o público consome entretenimento.
No entanto, quando você olha para uma foto daquela criança, você vê que o DNA da personalidade já estava formado. A pessoa que era tímida na quadrilha muitas vezes é a mesma que hoje prefere manter a vida pessoal mais reservada. A que era líder da turma, continua exercendo papéis de liderança dentro da indústria. Não se trata de uma análise astrológica ou psicológica profunda, mas de observar padrões. É como se a infância fosse um rascunho do que viria a ser o projeto final, e as festas juninas, com toda a sua cor e espontaneidade, fossem o cenário perfeito para capturar esses traços de caráter. Eu particularmente acho que esse tipo de conteúdo é um respiro necessário no nosso cotidiano. Em um mundo onde as notícias são cada vez mais densas, carregadas de conflitos e urgências, parar por um momento para identificar um famoso em uma foto de infância é um exercício de leveza. Isso mostra que, apesar de toda a transformação que a fama impõe, existe uma continuidade. O ser humano não se apaga quando se torna uma celebridade, ele apenas se expande. E é emocionante ver que, embora as roupas tenham mudado, embora o cenário hoje seja um estúdio de alta definição e não mais um pátio de escola com bandeirinhas de papel, o sentimento de celebração e o desejo de pertencer ao grupo permanecem intactos. Em última análise, o que essas fotos nos dizem é que todos nós compartilhamos uma mesma origem cultural. O Brasil é um país que celebra intensamente as tradições, e as festas juninas são o melhor exemplo disso. Ver os nossos ídolos participando disso, com a mesma naturalidade que a gente, nos lembra que o entretenimento é uma via de mão dupla. Nós precisamos deles para nos inspirar, mas eles precisam dessa conexão com as raízes, com o chão, com a simplicidade da infância para continuarem produzindo algo que faça sentido para o público. Fica aqui a minha reflexão, que a gente nunca perca a capacidade de se olhar no espelho e reconhecer aquela criança caipira que um dia sonhou em estar onde eles estão hoje, mantendo sempre a esperança e a vontade de comemorar as pequenas alegrias da vida, não importa o tamanho da fama que tenhamos alcançado. Essa é a verdadeira beleza de uma carreira longeva e de uma vida bem vivida. Que dia é hoje, hein? Nem sei. Eu sei que eu posto notícia toda hora e você fica informado. Imagine, as pessoas abrem blogs, sites do Google, Google News, recebem informações e tal, mas receber isso em vídeo tem um valor diferente, né? Notícia atualizada ainda, recente, comentada, e você vai ficar fazendo isso sem pagar um tostão. Eu só peço a sua inscrição, né? Afinal de contas, isso me deixa muito feliz. Eu fico levantando toda hora aqui, atualizando a página para ver se chega um inscrito novo, alguém comenta. Me ajude. Pois é, faça esse homem feliz. Fiz um canal aí para informar as pessoas. Eu gosto desse lance jornalístico. Então me ajudem. E se você comentar, eu respondo de volta. Quer ver? Comenta aí.